Olá, prezado aluno, prezada aluna. Este é o vídeo 3 da nossa aula de Teologia e Ecologia. Muito bem, dando continuidade aqui da nossa aula de hoje, da nossa reflexão sobre a criação, podemos ver que na história da teologia houve releituras do tema da própria criação. Então, esse é o vídeo 3 da nossa aula 13. Então, prezado aluno, prezada aluna, cursista, neste tópico e caminhando para o final de nossa abordagem sobre teologia e ecologia, estudaremos sobre algumas releituras da temática em pauta. Releituras feitas por teólogos do passado, os quais refletiram significativamente em prol da criação. Você também estudará que a criação não se confunde com o Criador. Isso já foi visto em outros vídeos, em outras aulas. E que o Criador estabeleceu todas as coisas dentro de uma diversidade. Esta parte do trabalho contém um enfoque a respeito de duas grandes tradições que tratam exclusivamente do tema da criação. Duas tradições no grau de construírem atitudes diferentes, a tradição judaica e a tradição cristã. Ok? Vamos primeiro aos relatos das origens, fazendo uma brevíssima recapitulação. Através dos relatos das origens, se percebe a instituição de uma criação. Você sabe que quando nós falamos origens da criação, estamos falando dos relatos bíblicos veterotestamentários lá do Gênesis. O seu propósito tem o cunho de mostrar a criação entendida a partir do tratamento do ser, outorgado, dado pelo Criador, mas como evento e dado de maneira bem presente. O texto bíblico toma lugar no coração de uma história que se demanda, havendo a necessidade de se interrogar sobre a sua pré-história e sua pós-história. Desta forma, pode-se ter a noção de que a história que o texto interpreta, no sentido de conformar-se, mediante sua palavra, a um novo presente. Sendo o estado do texto acerca das origens verdadeiramente o de entregar à história uma informação sobre o começo da humanidade, o relato bíblico, é suficiente em seu registro nesse sentido, porque faz parte de uma tradição. Ele é inserido mesmo no coração da história, enfocando o poder da palavra criadora, a fim de serem compreendidos alguns elementos sobre os quais emerge o texto, são, portanto, expostos de maneira clara quando se trata da história dos ecos de um texto pertinentes quanto à sua interpretação. O próprio texto é visto como parte integrante de uma tradição de fato, sendo produto de uma tradição, portanto, regulado pela via de uma interpretação do mundo. Quanto ao tema da criação no Novo Testamento, é necessário tratá-lo de forma separada, evocando certas reprises. Há uma certa torcedura da cronologia que é permitida na medida
ou na proposta que não é a de seguir um complemento histórico, mas de indicar uma estrutura especificamente teológica, de modo a serem reencontradas numa tradição que vai além de toda a descontinuidade. Sabe-se que o Novo Testamento tem a sua base no Antigo Testamento, daí essa repercussão, diria, aquilo que já havia falado, certas reprises dentro do próprio Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a base para o Novo. Assim, é fundamental haver uma interpretação no sentido de se estabelecer uma separação entre Israel e a Igreja, de modo a se perceber uma ruptura de fato. É necessária essa ruptura, mesmo se a Igreja vai se afirmar como novo Israel, manifestando-se contra toda vontade marcionita de uma ruptura radical. Marcionita aqui está ligado a Marcion, lá no final do século II, início do século III, ele faz uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. E mesmo se ela será dada no sentido de preservar em muito a sua herança judaica, na sua resistência de subversão helênica, o que Marcion fez praticou uma subversão helênica, ao invés de preservar uma herança judaica nessa sua subversão. Ela não impede, portanto, que se tracem uma linha de partilha e as vias de um desenvolvimento para um futuro separado. Essa forma separada se constitui de uma tradição judaica e de uma tradição cristã. Portanto, dois testemunhos marcantes. Primeiro vamos ver de Orígenes e na próxima aula veremos de Agostinho. Por exemplo, dentro da tradição teológica, a partir da interpretação bíblica quanto à criação do homem, a criação de todas as coisas, dois testemunhos se tornam marcantes, que são de Orígenes e Agostinho, que tem enriquecido muito o pensamento teológico, uma vez que nenhum teólogo sistemático contemporâneo pôde deixar de falar desses expoentes. O exame desses teólogos é justamente em função de temas que aparecem no presente trabalho, acentuando-se um vínculo que insurge em coerências particulares e pessoais, pois constituem bases para quaisquer argumentações em termos da temática que trata da criação e da salvação, respectivamente. Vamos ver então o testemunho de Orígenes. A intenção neste ponto, portanto, é a de detalhar sistematicamente a problemática secular colocada pela teologia de Orígenes, acentuando-se alguma controvérsia e sua condenação em 553 pelo Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla. O toque é mais parcial do que concerne ao tema da criação, com um complexo de questões centrais e inevitáveis e altamente instrutivas. O conceito de pessoa, segundo Orígenes, permite uma mediação original entre a unidade e a diversidade. Essa postura de Orígenes, situada num contexto histórico, é exemplar. Nesse sentido, Orígenes se destacou como o maior sistemático de uma época, influenciando, portanto, Agostinho. Considerado o pai verdadeiro da teologia bizantina, Orígenes professa uma teologia ousada,
não deixando de aventurar-se em questões das mais audaciosas, como, por exemplo, antes deste mundo e seu depois. Não cessou de apresentar como as suas hipóteses ecoaram suas vozes de melhores proposições, referindo-se, por sua vez, ao texto bíblico e à lógica da razão. Alguns pontos da sistemática de Orígenes em relação ao tema da criação, e somente isto porque faz parte da matéria. Primeiro é que o mundo, para Orígenes, tem um começo e um fim. O mundo é radicalmente finito. A razão evocada compreende que Deus criou todas as coisas com um começo e um fim, porque o que absolutamente é isento de começo não pode ser de todo considerado. Nada para Deus não é sem fim ou sem medida. Por seu poder, em efeito, compreendem-se todas as coisas. Toda a criação é delimitada nele por um nome e uma medida determinados, de saber o nome dos seres razoáveis e a medida da matéria corporal. A afirmação de um começo do mundo vai, pois, de par com uma questão do conhecimento do Deus que é. A ontologia, que é o estudo do ser, e a epistemologia, que é a organização das coisas, se juntam nesse sentido. Esta é a base sobre a qual Orígenes pôde unir o duplo tema do começo e do princípio, logo também da história e de razão, ao tratar desse aspecto, se assinalando um começo do mundo, quer dizer, portanto, sua finitude e corporeidade. Um ponto fundamental é que há uma distinção entre o mundo e Deus. Ao contrário da criação de Deus, ao contrário da criação, claro, Deus não tem corpo. Ele não está submisso à ordem do composto, de divisão e também de adição. Deus revela estritamente a ordem do princípio ou da inteligibilidade. Deus não pode ser visto. Ver e ser são pertencentes ao corpo e, por conseguinte, não podem aplicar nem ao Pai, nem ao Filho e nem ao Espírito Santo nas suas relações naturais. Para Orígenes, a natureza da Trindade ultrapassa os limites da visão. Nesse sentido, Deus não é antes e nem depois. A Trindade excede toda percepção, não somente do tempo, mas de toda a eternidade. Deus é um e este mundo diverso foi criado por ele. Assim, não se pode abandonar a unidade do princípio e nem desvalorizar principalmente a diversidade da criação. Orígenes confessa em relação no princípio, em termo de cristologia, uma geração do Filho pelo Pai, que deu um todo é outro tipo, e que há uma divisão de substância, refere-se à existência de um termo mediano entre a unidade e a diversidade, o simples e o infinito, e por sua vez uma ruptura de toda a continuidade linear entre este princípio ontológico e o próprio mundo. Matéria e qualidade. Sendo o Deus trinitário sem corpo, afirma Orígenes também que o mundo é sempre corporal. Ao corpo se juntam a matéria e suas qualidades.
A diferença que existe entre uma e outra aparece somente em termos de reflexão na própria distinção. A matéria e qualidade aparecem sempre juntas. Jamais a substância não existe sem a qualidade. E somente a reflexão permite a distinção como matéria que é subjacente ao corpo e capaz de qualidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, afirma que a ressurreição não será sem corpo, mas num corpo glorioso, radicalmente transformado com suas características determinadas. Sublinham-se no texto bíblico a finitude do mundo e sua pertinência, essencial à ordem diversa dos corpos. Assim, o mundo deve ser inteiramente submisso a um processo de transformação, porque é dominado por um jogo de graça e de julgamento. É claro que darei continuidade a este segmento das releituras de alguns pais da igreja sobre a criação do homem, a criação do universo. Vimos aqui, nesta parte última, o testemunho das origens, do princípio de tudo que está no Gênesis e também do primeiro teólogo da igreja mencionado aqui, Orígenes, e a sua postura em relação à criação e Deus e a criação. Na próxima aula daremos continuidade a este assunto. Até lá e que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.